Comentários sobre o Viver, Volume 3. Diálogos sobre a Vida. Livro de Jiddu Krishnamurti. A qualidade chamada simplicidade. Os montes, regados pela chuva, reluziam ao sol matutino, e o céu, atrás deles, estava muito azul. O vale, com suas numerosas árvores e regatos, situava-se entre os montes, a grande altitude. Ali não morava muita gente, e o lugar tinha a pureza da solidão. Havia um certo número de casas brancas, cobertas de palha, e muitas cabras e gado. Era um local retirado, e, de ordinário, ninguém iria ter lá, a menos que soubesse ou lhe tivessem falado de sua existência. À entrada do vale, passava uma estrada sem pó, e, em regra, ninguém lá entrava, a não ser com algum fim especial. Era um vale ainda não estragado pelo homem, isolado, remoto, e naquela manhã parecia mais puro ainda, em sua solidão, e as chuvas tinham lavado a poeira de muitos dias. Nos morros, as rochas ainda estavam molhadas, e os próprios montes pareciam vigilantes, expectantes. Estendiam-se esses montes de este para oeste, e o sol subia e descia no meio deles. Um deles erguia-se para o céu azul, qual um templo esculturado na rocha viva, quadrado e esplêndido. Sinuoso caminho percorria o vale de ponta a ponta, e de um certo ponto desse caminho se descortinava aquele monte esculpido. Mais recuado dos outros montes, ele era mais escuro, mais maciço, revestido de prodigiosa força. À margem do caminho, um regato murmurava mansamente, correndo para leste, na direção do sol, e os amplos poços estavam cheios d'água, oferecendo esperanças para o verão e mais além. Sapos inumeráveis faziam grande barulho ao longo daquela corrente mansa, e uma enorme serpente cruzou o caminho. Ia sem pressa, movendo-se preguiçosamente, deixando seu rastro na terra mole e úmida. Ao notar a presença humana, deteve-se, movendo com rapidez a língua negra e bifurcada, para fora e para dentro da boca pontuda. Pouco depois, retomou seu caminho em busca de alimento, desaparecendo entre as moitas e o alto e ondulante capim. Era uma encantadora manhã, e muito aprazível à sombra de uma grande mangueira, ao lado de um poço aberto. A fragrância de suas folhas e o cheiro das mangas espalhavam-se no ar. O sol não atravessava a densa folhagem, e ali pudemos ficar sentado, por muito tempo, sobre uma laje ainda úmida. O vale, tal como a árvore, estava mergulhado na solidão. Essas montanhas eram das mais velhas da terra, e, portanto, também sabiam o que significava estar só e distante. É triste a solidão quando nela se insinua o desejo de relação, não isolamento. Mas, ali, aquele sentimento de solitude estava em relação com todas as coisas, participava de tudo. Não tínhamos o sentimento de estar só, porque lá estavam as árvores, as pedras, as águas murmurantes. Sente-se o isolamento, mas não a solitude. E quando sentimos a solitude, é porque nos tornamos isolados. Os montes, os regatos, o homem que passava, tudo fazia parte daquela solitude, cuja pureza continha em seu seio todas as impurezas, sem com elas se manchar. Mas a impureza
não poderia partilhar daquela solidão. A impureza é que conhece o isolamento, que arca com as tristezas e dores da existência. Sentado ali, sob a árvore, com grandes formigas a passar-nos sobre as pernas, naquela solitude infinita, sentia-se o movimento da eternidade. Não o movimento que transpõe espaços, porém um movimento contido em si próprio, chama contida na chama, luz contida no vazio da luz. Era movimento que nunca cessaria, porque não tivera começo e, portanto, não tinha causa para findar. Movimento sem direção e, por conseguinte, envolvia todo o espaço. Lá, sob aquela árvore, o tempo estava parado, como os montes, e aquele movimento o envolvia e transcendia. O tempo, pois, nunca poderia ultrapassá-lo. A mente nunca poderia tocar-lhe a orla, mas a mente era esse movimento. O observador não poderia acompanhá-lo, porquanto só era capaz de acompanhar a própria sombra e as palavras que a vestiam. Mas, debaixo da árvore, naquela solitude, o observador e sua sombra não existiam. Cheios estavam ainda os poços. Os montes permaneciam vigilantes e expectantes, e continuavam os pássaros a esvoaçar por entre as folhas. Na sala banhada de sol, estavam sentados um homem com a esposa e mais um amigo. Não havia cadeiras, mas só uma esteira de palha no chão, em torno da qual todos nos sentamos. Das duas janelas, uma dava para um muro descolorido, maltratado pelas intempéries, e pela outra viam-se alguns arbustos necessitados de irrigação. Um deles estava florido, mas sem emitir perfume. O marido e a esposa eram pessoas abastadas, com filhos já crescidos e vivendo por conta própria. Ele era aposentado e os dois possuíam uma pequena propriedade no campo. Raramente vinham à cidade, disse ele, mas tinham vindo especialmente para ouvir as palestras e discussões. Durante as 3 semanas das reuniões, o problema pessoal deles não fora aventado, e por isso estavam aqui. O amigo, um senhor idoso, de cabeça grisalha já a encalvecer, morava na cidade. Era conhecido advogado, com excelente clientela. Sei que não aprovais a nossa profissão, e às vezes me parece que tendes razão, disse o advogado. Nossa profissão não é o que devia ser, mas que profissão o é? As 3 profissões de advogado, militar e policial, dizeis, são prejudiciais ao homem e uma vergonha para a humanidade, e eu incluiria também o político. Como nela estou há tanto tempo, já não posso sair, embora sobre isso muito tenha refletido, mas não vim para falar disso, conquanto deseje sobremodo uma oportunidade de fazê-lo. Vim com meus amigos porque o problema deles também me interessa. O assunto de que desejamos tratar é um tanto complexo, pelo menos até onde alcança o meu entendimento, disse o marido. Meu amigo advogado e eu andamos há muitos anos interessados em assuntos religiosos, não no mero ritualismo e nas crenças convencionais, mas em algo muito mais importante do que o usual aparato das religiões. De minha parte, posso dizer que meditei por vários anos sobre questões diversas, concernentes à vida interior,
e descubro sempre que estou andando em círculos. Por ora, não desejo conversar acerca das coisas que a meditação implica, porém, examinar a questão da simplicidade. Sei que um homem deve ser simples, mas não sei ao certo o que seja simplicidade. Como a maioria das pessoas, sou um ente muito complexo. E é possível tornar-me simples? Tornar-se simples é continuar complexo. Não é possível uma pessoa tornar-se simples, mas é possível considerar a complexidade com simplicidade. Mas como pode a mente, complexa como é, considerar qualquer problema com simplicidade? Ser simples e tornar-se simples são dois processos completamente distintos, cada um dos quais leva em direção diferente. Só quando finda o desejo de vir a ser, se manifesta a ação do ser. Mas, antes de examinarmos isso tudo, posso perguntar-vos por que achais que deveis possuir essa qualidade chamada simplicidade? Qual o motivo que está atrás desse anseio? Não sei, realmente, mas a vida se está tornando cada vez mais complicada. Há mais luta, crescente indiferença e superficialidade cada vez maior. A maioria das pessoas está vivendo à superfície e a fazer muito barulho em torno desse viver, e minha própria existência não é muito profunda. Por essa razão, sinto que devo tornar-me simples. Simples nas coisas exteriores ou interiormente simples? Em ambos os sentidos. A manifestação exterior da austeridade, poucas roupas, uma só refeição por dia, privação dos confortos comuns, etc., indica simplicidade? A austeridade exterior é necessária, não achais? Descobriremos a verdade ou a falsidade disso mais adiante. Credes que seja simplicidade ou ter uma mente repleta de crenças, de desejos e suas contradições, de inveja e ânsia de poder? Existe simplicidade quando a mente está ocupada com seu próprio progredir na virtude? A mente ocupada é simples? Assim expresso, torna-se evidente que essa mente não é simples. Mas como pode a nossa mente purgar-se de suas acumulações? Ainda não chegamos aí, não é? Vemos que a simplicidade nada tem que ver com a expressão exterior e que, enquanto a mente está repleta de conhecimentos, esperanças, lembranças, não é verdadeiramente simples. Que é então simplicidade? Não me sinto capaz de dar uma definição correta. Estas coisas são muito difíceis de formular verbalmente. Não estamos em busca de uma definição, estamos? Encontraremos as palavras adequadas quando tivermos o sentimento da simplicidade. Vede, uma das dificuldades que criamos é a de querermos encontrar uma expressão verbal adequada, sem sentirmos a qualidade, a intimidade da coisa. Já sentimos alguma coisa diretamente? Ou sentimos todas as coisas através de palavras, através de conceitos e definições? Alguma vez olhamos uma árvore, o mar, o céu, sem formarmos palavras, sem emitirmos opiniões? Mas como se pode sentir a natureza ou a qualidade da simplicidade?
Não vos estáis impedindo de sentir sua natureza com esse pedido de um método de conseguir tal coisa? Quando sentis fome e há comida à vossa frente, não perguntais: como deverei comer? Tratais de comer. O como constitui sempre uma digressão do fato. O sentimento da simplicidade nada tem que ver com vossas opiniões, palavras e conclusões a respeito desse sentimento. Mas a mente, com suas complexidades, está sempre a interpor o que ela julga saber sobre simplicidade. E isso a impede de ficar com o sentimento. Já tentastes alguma vez ficar com o sentimento? Que quereis dizer com ficar com o sentimento? Vós ficais com um sentimento de prazer, não é verdade? Depois de prová-lo, procurais retê-lo, procurais meios de continuar com ele, etc. Ora, podemos permanecer com o sentimento representado pela palavra simplicidade? Acho que não sei o que é esse sentimento e, portanto, não posso ficar com ele. Existe o sentimento separadamente das reações provocadas pela palavra simplicidade? Existe o sentimento separado da palavra, do termo, ou são eles inseparáveis? O sentimento, propriamente dito, e o dar-lhe um nome ocorrem quase simultaneamente, não é verdade? A palavra é coisa formada, construída, mas o sentimento não o é. E é dificílimo separar o sentimento da palavra. Tal coisa é realmente possível? Não é possível sentirmos intensamente, puramente, sem contaminação? Sentir intensamente a respeito de uma coisa, da família, da pátria, de uma causa, é relativamente fácil. Intenso sentimento ou entusiasmo pode resultar de nossa identificação com uma crença ou ideologia, por exemplo. Disso sabemos. Podemos ver um bando de aves no céu azul e quase desmaiar em virtude do intenso sentimento de tanta beleza, ou podemos encolher-nos de horror ante a crueldade do homem. Todos os sentimentos dessa ordem são provocados por uma palavra, uma cena, um ato, um objeto. Mas não existe intensidade de sentimento desprovida de objeto? E esse sentimento não é incomparavelmente grande? É então um sentimento ou coisa inteiramente diferente? Não sei se entendo o que estás dizendo. Espero não vos desgostar com dizê-lo. Absolutamente. Existe algum estado sem causa? Se existe, podemos senti-lo inteiramente, não verbal ou teoricamente, porém ter o percebimento real desse estado? Para estarmos tão intensamente cônscios, é necessário desaparecer inteiramente qualquer espécie de verbalização e qualquer identificação com palavra, lembrança. Existe estado sem causa? O amor não é um estado assim? Mas o amor é sensual e, além desses limites, divino. Eis-nos de novo na mesma confusão, não é verdade? Dividir o amor como sendo isso e aquilo é de ordem mundana. Dessa divisão resulta vantagem. Amar sem estar rodeado da limitação verbal moral, esse é o estado de compaixão, o qual não é despertado por objeto algum. O amor é ação,
e tudo o mais é reação. Todo ato nascido de reação só pode gerar conflito e sofrimento. Se assim posso expressar-me, Senhor, tudo isso está fora de meu alcance. Que eu seja simples, pois então, talvez, venha a compreender o que é profundo.